como cê tá? Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Espera, obviamente, trazer mais alguns jogadores. A gente não divulga muito porque é muito difícil competir com o mercado. Então, se você, de repente, atenta a um nome, você perde a oportunidade. Então, a gente tem que ser certeiro. Mas são negociações difíceis também de serem feitas. Mas a gente vai ali de forma pontual dentro da necessidade que a gente identifica para o clube e para o treinador. É sempre isso. Não pode ser só bom para o treinador. Tem que ser bom para o treinador e para o clube. Para que a gente possa aí definir o elenco para o resto da temporada. O caldeirão, esquece que já esgotou. Pira até tiro certo, foi o pai que falou. E o cria tá vindo aí, o Pedrinho já confirmou. A barreira vai virar baile. A barreira vai virar baile. A gente não tá vivendo esse momento agora por sorte ou pelos outros, né? Nós somos responsáveis. Com humildade correr, um pelo outro. O trabalho não para, não pode. Trabalho, vamos. Vocês botaram a cara, transformaram o ambiente do clube. E hoje a gente vai lá pra dentro para terminar esse primeiro bloco de sequência quarto sábado, para fechar com uma vitória linda. Hoje aqui vai ser uma vitória linda, desde que a gente mantenha esse sentimento de vencedor. É na bola, agressivo pra caralho, intenso pra caralho, gritando. Essa porra não muda mais. A lembrar lo que se falou depois de São Paulo, a gente de aí para cima, estamos fazendo um trabalho enorme. Então, a gente no puede baixar. Es un grupo que se entrega al máximo, los que están en la banca entran y la verdad que están dejando la vida dentro do campo, tudo. Então, a gente de acá para cima, sempre. Humildade! A gente tem que entrar lá dentro hoje com humildade e correr, um pelo outro, como sempre. Se a gente manter a humildade, pé no chão, pé na bola, entrar firme e jogar. Saudações Cruz Maltinas a todos vocês, meus amigos e minhas amigas conectados, ligados aqui no canal Vascaíno desde sempre. Eu sou Álvaro Silva, estamos aqui para falar do nosso Vascão. Já vou pedindo para vocês acompanhar o nosso vídeo até o final, o nosso conteúdo, muita coisa importante, muitos assuntos que nós vamos abordar nessa sexta-feira, né? Meus amigos, sextou, né? Isso aí. Forte abraço para você que está trabalhando, para você que está chegando em casa desse dia cansativo do seu serviço, você que está chegando do colégio, está indo para o colégio, está indo para a faculdade, sejam todos muito bem-vindos, um ótimo fim de semana para todos nós, que Papai do Céu possa nos abençoar. Galera, dito isso, né, é o seguinte, não vou enrolar hoje, vou direto ao assunto, diretamente ao que nos interessa, tá? Se você quer ajudar o nosso canal, você pode deixar o like aí, pode se inscrever, se não quiser também, vida que segue, vamos que vamos, estamos aqui para falar do Vasco. É o seguinte, meus amigos,
olha só, hein? Felipe Coutinho já consta no bid, né? Ele, isso mesmo, o Cria, né? Já bidou, né? Já consta lá o registro no boletim informativo diário da CBF, já está registrado com isso. O que isso significa, Álvaro Silva? Significa, gente, que o nosso querido Coutinho já pode, né? Porventura, quiçá, talvez, estrear aí já na próxima partida contra o Atlético Goianiense. Se é esse o projeto da comissão técnica, da diretoria do Vasco ou não, não sabemos, é uma outra história, mas ele já está apto, né? Ali já está regularizado para jogar a qualquer momento aí na hora que a comissão técnica assim preferir, tá? Já ainda falando da situação do nosso querido Felipe Coutinho, né? É o seguinte, hein? É o seguinte, ele foi ao CT Moacir Barbosa nessa sexta-feira, já começou a treinar ali com os jogadores, né? O elenco do Vasco que se reapresentou nessa sexta, né? O Felipe Coutinho fez os seus exames, todo aquele trâmite, né, que é necessário fazer antes de assinar contrato. Ele já tinha feito essa situação ontem, na última quinta-feira, já está regularizado, está tudo certinho, tudo ok, tá? A expectativa também é de que Souza e Alex Teixeira pintem no bid também, ou nas próximas horas aí, né? Ou de repentemente nos próximos dias. Souza e Alex Teixeira fizeram exames nessa sexta-feira, tá? Só para ficar o registro para vocês. E olha só, a Colina, né, o nosso estádio de São Januário, segue ali nos preparativos para a nossa linda festa, para recepcionar uma forma oficial para a torcida ter o primeiro contato com o ídolo, com o cria da base do Vasco, Felipe Coutinho, né? Tem gente que fala assim, Álvaro Silva, mas o Coutinho não é ídolo, ele não ganhou nada no Vasco assim de tão relevante. É verdade, mas a bola que ele tem, ele é muito Vasco, né? Ele acaba chegando com um certo status de ídolo sim, é claro. Ele quer conquistar esse degrau, essa prateleira, né? Por isso que ele veio jogar no Vasco. Ele quer voltar a disputar título. E por isso, né, que ele pediu pro Pedrinho ali tentar montar um time mais forte, né? Porque ele quer não só jogar por jogar, ele quer jogar para ganhar, para disputar. Fato é que os preparativos em São Januário correm a todo vapor. Vocês acompanham um vídeo na tela, uma imagenzinha que a gente colocou para vocês aí, né? Tá ficando bem bacana, fizeram uma rampa de acesso sensacional, né? Montaram aí um palanque, né? Um palco no meio campo, né? Bem na meiuca de São Januário. Esse fim de semana o Vasco não joga nem em casa, nem fora de casa. O Vasco não joga nesse fim de semana, então tranquilo. O Vasco entra em campo na próxima quarta-feira, fora de casa, então não vai danificar o gramado nem nada. É claro também que o pessoal que está fazendo essa estrutura sabe trabalhar, sabe o que fazer ali para não prejudicar o gramado de São Januário. Mas olha só, hein? Os ingressos para a apresentação do Felipe Coutinho já estão esgotados, né? Eles começaram a serem vendidos ontem, nessa última quinta-feira, por valores baixos, valor simbólico, R$11, isso mesmo, simbólico mesmo, né? O número 11, valor único ali para todos os setores. Fato é que já se esgotaram nas primeiras horas dessa sexta-feira, ingressos esgotados, né? Então é uma expectativa muito grande para uma grande festa, né? Uma grande festa em São Januário. Existe a possibilidade de alguns cantores, isso mesmo, no plural, estarem se apresentando em São Januário. De repentemente, talvez a MC Lecha, quem sabe, de repente, eu acho que o MC Darlan, eu acho que tá confirmado, né? Porque a barreira vai virar baile, a barreira vai, acho que o MC Darlan deve estar confirmado, né? Fato é, tem aí vários outros nomes sendo ventilados aí nos bastidores de São Januário que podem pintar nessa sensacional festa de apresentação do nosso querido, né, o craque, nosso baita, nosso novo camisa 11, né, Felipe Coutinho, né? E é o seguinte, hein, eu acho, né, gente, eu acho que não deve parar por aí. O Pedrinho falou ontem que o Vasco mapeia nomes no mercado, não cravou nada para evitar tumulto, evitar também concorrência, né? Claro, nós sabemos as limitações financeiras que o Vasco vive atualmente, não é só ir no mercado e sair comprando o jogador que bem quiser, bem entender, não. Tem que ser feito um mapeamento, tem que ser feito com calma, a gente vai abordar esse assunto já já. Fato é, gente, que o nosso querido Felipe Coutinho, tá? O nosso querido Felipe Coutinho, gente, ele fez um vídeo, né, com a camisa de sócio gigante, pedindo pra galera se associar. Fato é
que já temos mais de 40 mil sócios torcedores. E você, não se associou ainda? Tá esperando o quê? Vamos ajudar o nosso Vascão, vamos ajudar aí o Pedrinho a fazer uma gestão forte, pra gente ter um time forte, com as finanças em dia, né? Pra gente galgar alguma vaga para alguma competição internacional essa temporada, para quem sabe ano que vem o Vasco disputando competição internacional, com grandes jogadores no plantel, com a casa arrumada, a gente pode começar a mudar, voltar a ser o verdadeiro gigante da colina. Então se associe, para não ficar só no que eu tô falando, porque muita gente pensa que a gente tem alguma coisa a ver. Gente, a única coisa que eu tenho a ver com o Vasco é o amor mesmo que eu tenho pelo clube, tá? Não tô ganhando nada de ninguém pra fazer isso e nem quero. Eu tô fazendo aqui que é pra impulsionar o nosso clube mesmo, tá? Então, eu vou colocar pra vocês o videozinho do Coutinho convocando a galera pra se associar e eu já volto. Fala pessoal, seja sócio gigante, use o meu cupom pra ganhar um desconto. Show de bola, né? Como vocês já acompanharam, vocês já puderam ver o nosso Cria convocando a galera para se associar no nosso Vasco. Agora eu quero mudar de assunto, quero falar um pouco com vocês do mercado da bola, né? O atacante Cleiton Silva, né? É o seguinte, hein? A imprensa portuguesa repercute interesse do Rio Ave no atacante Cleiton, tá, gente? Cleiton Silva. Fato é que ele vem treinando em separado dos outros jogadores do elenco. Parece que ele não estaria muito feliz, porque não vem sendo tão aproveitado, e fato é também que nem o torcedor tá feliz com ele, porque quando ele entrou em campo, né, ele não mostrou, né, esse papinho, não vem tendo chance, não vem sendo aproveitado. Peraí, o Cleiton tava achando, o Cleiton tava pensando que ele ia chegar aqui no Brasil, jogar 2 joguinhos mais ou menos, já ia botar o Verratti no banco sem fazer nada, porque até onde eu sei, ele não fez nenhum gol, até onde eu sei, eu acho, posso estar errado, eu acho que ele não deu nenhuma assistência, então tá putinho por quê? Não jogou nada, pô, não mostrou nada, vai ficar puto por quê? Ou joga, meu irmão, ou pede o boné, e você não jogou, senhor Cleiton. E outra coisa, o Vasco gastou mais de 20 milhões de reais para te contratar, meu querido. E aí? Entendeu? Então, vida que segue, tá? O Vasco segue negociando com o Rio Ave, tá? A imprensa portuguesa já vem noticiando essa situação e o atleta segue treinando. Vamos aguardar pra gente saber o desfecho dessa situação, tá, gente? Agora é o seguinte, jogador do Vasco que deixou o clube de forma oficial no dia de hoje, né? Eu tô falando do Ulisses, né? Isso mesmo, tá? O Ulisses assinou o contrato em definitivo com o Nacional de Portugal, tá? E o Vasco terá 35% dos direitos econômicos do zagueiro, tá, gente? Isso mesmo, o Vasco abriu mão aí do restante do contrato que tinha para com o zagueiro Ulisses, ele que chegou no Vasco em 2017, não teve tantas oportunidades como ele esperava aqui no nosso Cruz Maltino. De lá para cá o nosso clube já passou por algumas, né, no plural, reformulações em seu elenco. Com isso, o zagueiro Ulisses, né, ele que tem aí 24 anos, estava emprestado, né, para o Nacional de Portugal. Fato é que nessa temporada ele jogou 33 jogos, marcou um gol, né, com a camisa da equipe portuguesa, e aí chegaram a um acordo, as 3 partes, o clube português, o Vasco e o atleta. Com isso o Vasco abriu mão do restante do contrato, liberando o jogador a custo zero para o clube português, para a vida dele seguir, né. Com isso o Vasco ainda está resguardado, porque nós ainda temos 35% dos direitos econômicos do zagueiro Ulisses, né? Então, vida que segue, boa sorte para o Ulisses, que Papai do Céu abençoe a carreira dele, a vida dele, né? E numa possível futura venda, o Vasco deve receber aí um valor equivalente, né, a esses 35% que eu mencionei para vocês, tá? Agora é o seguinte, hein, meus amigos, agora é o seguinte, eu quero falar com vocês de outra situação aí, né, envolvendo reforços, né? Olha só, quero que vocês acompanhem essa manchete na tela. Com proposta do Vasco e de outros clubes brasileiros, André Vombergar viaja ao Brasil neste domingo. Isso mesmo, gente, essa manchete, essa notícia, né, pegou muita gente de surpresa na tarde dessa sexta-feira. Como todos nós já sabemos, a gente já vem trazendo essas informações há alguns dias aqui no nosso canal. O Vasco formalizou uma proposta para o atacante André Vombergar, ele que tem dupla nacionalidade, ele que é esloveno e também argentino. Álvaro Silva, não conheço, quem é? Então, gente, ele estava jogando até há poucos dias atrás no Al Ittihad, tá? Lá dos Emirados Árabes. Isso mesmo, a equipe que joga o Benzema, joga o Kanté, né? Centroavante, atacante, tem uma boa estatura, embora seja grandalhão, não é lento, sabe fazer um pivô, tem uma boa bola aérea. Na última temporada foram 30 e, deixa eu ver aqui, só para não perder, foram 31 jogos, 10 gols e 3 assistências.
assistências, então são 13 participações em gols em 31 jogos, né? Uma média aí de quase 50%. Os números dele são parecidos com os números do Verratti. Eu tô vendo algumas pessoas falando mal do jogador e não sei o que lá. Para começar, ele era centroavante reserva simplesmente do Benzema, né, gente? Simplesmente do Karim Benzema. E ainda assim entrou em campo 31 jogos, tá? Meteu 10 gols e 3 assistências. Ah, mas ele é velho, não sei o que. Gente, é bom jogador. A gente falou a mesma coisa do Verratti. Nós falamos a mesma coisa do Verratti, tá? Olha só. Agora eu só não acho que vale a pena o Vasco fazer loucura. Gastar um dinheiro aí, uma bala por mês para ter um jogador desse, porque ele chegaria a custo zero, né? Não sei como é que seria a situação de luva ali, mas o Vasco não teria nada que pagar para a equipe do mundo árabe, mas como eu mesmo sempre falo, né? Porém, todavia, entretanto, né, o salário dele não pode ser alto, porque senão o Vasco vai gastar muito dinheiro no setor de ataque, onde a gente já tem o Verratti, e vai ficar desguarnecido de repentemente na zaga, de repentemente no meio-campo, né? Enfim, eu tô vendo algumas pessoas falarem aí que não precisa contratar ele. Eu já penso diferente. Precisa sim, gente. Sabe por quê? Deus me livre e guarde. Deus nos livre e guarde. Acontece alguma coisa com o Verratti, se lesiona, é suspenso, alguma coisa, quem vai ser o nosso homem-gol? O Cleiton Silva já mostrou que não é o homem-gol, e o Vasco inclusive já está até negociando o atleta, né? Aí vai ficar apostando a vida inteira em Ryan, botando o garoto da base para de repente queimar cartucho. Não vai resolver, já até hoje já mostrou que não está resolvendo. Esses meninos aí, os que estão resolvendo pro Vasco é o JP, é o Matheus Carvalho, que não é cria da base, mas é moleque novo e é bom jogador, tá se mostrando bom jogador, queimando a língua de todo mundo que falou mal dele, inclusive eu, né? É o Estrela, né, que tá lesionado, enfim, mas assim, o Vasco... Álvaro, é prioridade centroavante? Não, não é. Não é prioridade centroavante. Agora, se o Vasco tiver condição de trazer ele, se ele quiser jogar no Vasco, seria bom, gente, seria muito top. A gente ter o Verratti, artilheiro, capitão do time, jogando muito, corre pra caramba. Quando não dá assistência, não faz gol, corre o jogo inteiro, marca, faz pivô, segura a bola, né? Marca a saída de bola, joga simples, quase praticamente não erra passe o Verratti, né? Então, é muito difícil do Verratti sair. Agora, se ele sair, a gente tem outro cara. Se ele se machucar, a gente tem outro cara. Dependendo da circunstância, aquele jogo, né, desesperado, que tá difícil, tá amarrado, tá encardido, meio campo truncado, de repente, como o Verratti sai muito da área, você pega um cara que tá cansado, você joga o Verratti pra ponta direita, pra ponta esquerda ali, e bota o Vanbergar centralizado, não é nada de outro mundo não. Aí o Vasco pega a bola, você tem 2 caras dentro da área. Então, pra questão de elenco, pra gente formar elenco, pra gente ter opções, pra montar time, né, pro treinador olhar pro banco, né, é uma boa. Agora, para trazer só ele, mais ninguém, aí já é loucura, tá, gente? Essa é minha opinião. Fato é que ele vai chegar no Brasil nesse domingo, né? Ele tem proposta do Vasco e de outros times brasileiros. Vamos aguardar. Será que é para fechar com o Vasco? Será que é para fechar com algum rival do futebol brasileiro? Teremos que esfregar as mãos e esperar, mas é a sorte que falta pouco. Já é sexta, daqui a pouco, das próximas horas, já é sábado, né? Rapidinho chega no domingão, né, gente? Fato é, né, gente, que, assim, o Vasco mapeia não só esse jogador, né? Não só esse jogador. O Vasco chegou aí a fazer proposta para o zagueiro André Ramalho, né? Que preferiu, né? Infelizmente, ir vestir a camisa do rival paulista lá, o Corinthians, né? Será que ele não viu o jogo desse meio de semana? O Vasco deitando em cima do Corinthians, né? Não sei. Será que ele vai receber em dia lá também? Também não sei, não é da minha conta. Não jogo no Corinthians, não torço pro Corinthians também. Enfim, fato é, né? Que aqui no Vasco a gente pode ter a nossa dificuldade. Como se diz, né? A gente, né, falava antigamente uma frase bem antiga, quando eu era criança, né? Passava nas novelas, e minha mãe falava brincando e coisa e tal. Ah, a gente é pobre, mas a gente nós é pobre, mas nós é limpinho, né? Não tinha essa frase? Pois bem, o Vasco, né? Hoje o Vasco não é milionário, aquilo coisa e tal, mas é um Vasco organizado, é um Vasco limpinho ali que tenta, né, não esbanja dinheiro, mas tenta gastar certo, no jeito certo, e tá pagando as contas aí, tá mantendo em dia, né? Tem ninguém na FIFA aí botando o Vasco por causa de salário atrasado, não, só o Ramon Dias aí pelo embrólio da confusão lá, que é outros 500, que já até começou a trabalhar no Corinthians, mas assim, será que o André Ramalho vai receber lá? Problema dele, né? Gente, é o seguinte, tá? Assim, a gente fala assim, né, mas o jogador tem o direito de jogar onde ele quiser também, tá, gente? Eu falo porque eu não tenho papo na língua, eu dou opinião mesmo, mas nada contra o André Ramalho. Ele pode escolher, às vezes o cara torce pro Corinthians desde pequeno, às vezes, igual o David, né, sempre esperou a ligação do Vasco, né, e antes já tinha passado por vários outros times. Às vezes o cara sempre esperou a ligação do Corinthians também, independentemente. Vida que segue. E uma atualização de mercado é que o Vasco, né, o Vasco já tinha demonstrado interesse em contratar o zagueiro Pepe, né, ele que é brasileiro / português, jogou muitos anos no Real Madrid, estava agora no Porto,
né, disputou a Eurocopa com Portugal. O Vasco tentou, há uns 4, 5 dias o Vasco iniciou uma negociação com ele. Ele logo de cara disse que não queria voltar, não queria jogar no Brasil, né? E agora a gente tomou conhecimento aí no início dessa noite de que o Vasco abriu negociações com ele, mesmo ele falando que não quer atuar no futebol brasileiro, tá, gente? E não sei, sinceramente não sei, se o cara não quer vir, não sei por que insistir. Não sei, vamos ter que aguardar aí essa situação. E tem gente falando, né, tem fofoquinha, tem vagabundo falando, será que o Payet vai sair só porque o Pedrinho falou o negócio dele? Gente, entendam uma coisa, tá? Entendam uma coisa aqui, ó, pelo amor de Deus. O Pedrinho só falou isso, ele só falou isso porque ele foi perguntado. Perguntaram pra ele, e aí o Payet, agora que chegou o Coutinho, ele fica, ele sai? Ele falou, não, o Payet, ele só sai se ele quiser sair, porque eu conto com ele. Então quando o Pedrinho fala que ele conta com o Payet, porque tá tudo certo, caralho. Vamos parar com essa patifaria de ficar replicando mundiça de cavadinha dos outros pra tirar jogador nosso. Isso aí é gente tentando tirar jogador nosso porque estão com medo, porque agora chegou o Coutinho, tem o Verratti, tem o Jardim, tem o Piton, tem o Payet, então querem tirar o Payet. Momento nenhum o Payet falou que ia sair do Vasco, momento nenhum o Pedrinho falou que ele vai sair. Isso aí é coisa de jornalistazinho vagabundo, tá, gente? Só pra ficar bem claro aqui. Agora vamos mudar de assunto. O fato é que o Pedrinho falou, né, ele falou ali ontem em entrevista, na última quinta, na sede na Náutica da Lagoa Rodrigo de Freitas, ele falou pro GE. Globo, falou pra galera do TNT, falou pro BTB Esportes, pra quem tava lá, que o Vasco continuou no mercado, né? E falou até mesmo da situação chata, né? Que algum jogo teve jogador que estava acertado com o Vasco e aí depois desistiu, né? Questão da violência no futebol brasileiro, de torcidas e coisa e tal, né? Enfim, então eu vou colocar esse trechinho do Pedrinho falando sobre essa questão do mercado da bola, do Vasco no mercado nessa janela, para vocês acompanharem, entenderem certinho, tirarem suas próprias conclusões e eu já volto. Como que tá o planejamento aí para a janela? A gente espera, obviamente, trazer mais alguns jogadores. A gente não divulga muito porque é muito difícil competir com o mercado. Então, se você, de repente, atenta a um nome, você perde a oportunidade. Então, a gente tem que ser certeiro. Mas são negociações difíceis também de serem feitas. Muitos jogadores que jogam fora do Brasil, isso é um relato, tá? Um dos pontos que eles colocam é o medo de voltar ao Brasil, né? Pela questão de briga, de torcida, enfim, essas coisas. Então, assim, isso tem travado algumas negociações, mas a gente vai ali de forma pontual dentro da necessidade que a gente identifica pro clube e pro treinador, é sempre isso. Não pode ser só bom pro treinador, tem que ser bom pro treinador e pro clube, para que a gente possa aí definir o elenco pro resto da temporada. Show de bola, né, gente? Gente, só para deixar aqui o registro, né, a fonte da manchete que eu falei para vocês agora há pouco do Andrés Van Bergar, que a gente estava falando dele agora, né? É do TIC Esportes, tá? E do jornalista César Luiz Merlo, viu? Esse jornalista, esses veículos não costumam errar, tá? Não costumam, de vez em quando eles dão uma cavadinha aqui, outro lá, mas eles não costumam errar. O TIC Esporte e o César Luiz Merlo, né? De que o Van Bergar chega no Brasil no próximo domingo. Aí vocês viram que o Pedrinho falou, né? Dessa situação. Então, assim, o Vasco mapeia, né? O Pedrinho falou alguns, vocês prestaram atenção que ele falou em alguns jogadores? Ele não falou assim, o Vasco vai trazer mais um jogador. Né? Ele não falou assim, o Vasco deve trazer mais um ou dois jogadores. Ele falou, a gente deve trazer mais alguns jogadores. Ele ainda falou, né? Vocês viram. Não posso falar a posição por uma questão de ética para não gerar, né, burburinho no elenco, com os jogadores do atual elenco. Mas o Vasco está buscando jogadores no plural, sim. Né? Álvaro, mas como que o Vasco vai fazer para pagar, honrar com os compromissos com esse tanto de jogadores aí, mais jogadores que já tem, com o Coutinho que chegou e coisa e tal? Você acabou de falar aí que o Vasco, né, entre aspas, né, não tem dinheiro. Gente, é o seguinte, o Vasco não tem dinheiro sobrando. O Vasco não tem dinheiro para esbanjar, sabe? Para gastar à toa, dar pros outros de presente. Depois você me paga, tá tranquilo. Aí o cara vai pagar, não precisa me pagar. Não, o Vasco não. O Vasco tá contando cada moedinha. Mas não tá passando fome, entendeu? Vocês entendem? No Vasco, nós estamos contando o dinheiro ali, ó, contadinho. 1, 2, 3 reais, vamos comprar lá 6 pãozinhos, 7 pãozinhos. Mas tem o pãozinho para tomar café, entendeu? Então assim, no Vasco, hoje, as receitas do clube estão sendo destinadas para quê? Pagar o salário dos jogadores em dia, mais de 17 milhões por mês, né? Deu uma diminuída com a saída do Medel, agora tá caindo na casa de 16, né? Tem que pagar algumas luvas atrasadas da gestão da 777, tem várias questões aí que o Salgado e a 777 fizeram lambança no Vasco, né, envolvendo aí a SAF, envolvendo escritório de advocacia, envolvendo consultoria.
Ou seja, gente, o Salgado 777 compraram um montão de coisa fiado, né? Vamos dizer assim. Sabe aquela pessoa que pede seu cartão emprestado? Aí vai lá, compra uma porrada de coisa, estoura o seu limite do cartão fiado, fala que vai te pagar, paga 2 parcelas, depois some no mapa. Foi o que o Salgado e a 777 fizeram. Usaram o nome do Vasco para fazer um monte de crédito de conta fiado na rua aí, né? Para comprar jogador, para contratar consultoria, contratar advocacia, fazer isso, fazer aquilo. E parcelaram tudo sabendo que ia morrer tudo agora na gestão do Pedrinho, né? Fizeram empréstimo no nome do Vasco, então o Vasco está tendo hoje que apagar esse incêndio, trocar o pneu com o carro andando. Então por isso que hoje falta dinheiro no Vasco. Não é que o Vasco não tem dinheiro, não, o Vasco tem dinheiro, pô. Entra o dinheiro da Betfair, da patrocinadora Master, entra o dinheiro, não é muito, tal. Entra uma mixariazinha ali da capa, todo respeito, mas entra, né? Entra o dinheiro do BMG, entra o dinheiro da Intermac, entra o dinheirinho ali da bilheteria, entra o dinheiro do sócio torcedor, entra o dinheiro de cota de imagem, entra entendeu? De televisão, e aí vai, aí a coisa vai andando, né? Porém, se o Vasco tivesse em dia, a gente poderia chegar no mercado hoje com 30, 40, 50 milhões na janela para trazer jogadores. Mas agora temos uma diferença no Vasco. Na janela, no mercado, que é o Pedrinho. Existe um abismo, uma diferença muito grande, torcedor e torcedora do Vasco, entre o Pedrinho fazendo a negociação, conduzindo as negociações para o Vasco, buscando jogadores, e o Luiz Melo, o Jorge Salgado, ou até mesmo o Lúcio Barbosa. Por que isso? Primeiro, o Pedrinho é Vasco pra caralho, ele é muito bacalhau. Luiz Melo não era, né, mulambo. Lúcio Barbosa é Vasco, mas a gente sabe que ele era envolvido com a KPMG, né, toda aquela história, né? Não vou nem entrar no mérito aqui. Quando surgiu a situação da sindicância, da investigação, Lúcio Barbosa, ó, pediu o boné e meteu o pé, ainda rimou, acreditem se quiser. É isso aí, gente. Fato é, tá, que o Pedrinho contratando é outra parada. Vocês acham que o Pedrinho vai dar o mole que os caras deram aí? De gastar 20, 30 milhões em jogador que valia 15, valia 10? Não vai. Pedrinho não vai dar esse mole. Por exemplo, o Adson hoje está jogando muito, mas são só 3, 4 jogos. Não são 30, 40 jogos em alto nível para a gente falar, porra, valeu cada centavo, né? Tô queimando minha língua com ele aos poucos, mas tá jogando. O David começou a jogar, começou a me fazer queimar a língua também, tá? Só que, por exemplo, o Matheus Carvalho custou 2 milhões de reais pro Vasco, gente. 400, 500 mil dólares. Custou o Matheus Carvalho pro Vasco. O David custou 5 milhões de dólares. 4 milhões de dólares, se eu não me engano. E o Adson custou 4 ou 5 milhões de euros. Vocês entendem? Não estou desvalorizando o Adson, o David, não. Eu estou valorizando o Matheus Carvalho. Olha como o Vasco contratou ele barato. Álvaro, mas como que o Vasco achou o Matheus Carvalho barato? Porque o Matheus Carvalho estava no Náutico. Ele perdeu um pênalti numa competição importante lá no Nordeste. A torcida caiu em cima dele e ele entrou naquele abismo psicológico. E aí o clube entendeu que não tinha mais clima para ele permanecer no futebol pernambucano e vendeu ele para o Vasco. Emprestou, depois vendeu. E ele tem muita qualidade. Eu estava vendo o Elano falar no Sport TV hoje, né, o Elano, ex-jogador do Santos, do Grêmio. O Elano falou que o Matheus Carvalho tem muita qualidade, que ele trabalhou com o Matheus Carvalho. Ele tem muita qualidade. E a gente está vendo agora. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, o Pedrinho vai saber amarrar as negociações para trazer caras tipo o Matheus Carvalho ou prateleiras acima, mas gastando pouco, igual gastou com o Matheus Carvalho. Ao invés de gastar muito, como foi gasto com o João Vitor, como foi gasto com o David, como foi gasto com o Adson, né? Não tô queimando esses jogadores, o João Vitor tá se mostrando um bom zagueiro, o problema é que ele não tem regularidade, né? Ele leva cartão, ele se lesiona, ele leva cartão e se lesiona, mas é bom jogador. O Adson, agora, parece que tá entrando na sua melhor forma física, no seu ápice físico, tá correndo o jogo inteiro, tá marcando, tá buscando o jogo, tá indo roubar a bola no meio campo, puxando o contra-ataque, passando no corredor para servir de opção e às vezes nem recebe a bola, quando recebe a bola ainda tem pulmão, né? E clareza mental, aquela clareza para fazer a jogada. Então o Adson tá saindo bem, o David tá saindo bem, mas eu quero dizer que esses dois jogadores poderiam ter chegado no Vasco no mesmo jeito que chegaram no começo do ano, com o Vasco pagando menos. Então hoje com o Pedrinho conduzindo essas negociações, conduzindo essa situação, então a gente começa a observar que o Vasco, embora tenha menos poder aquisitivo, poder de fogo, bala, dinheiro, money, cash, né, espécie, para contratar jogador, o Vasco tem outra coisa que não tínhamos antes, a expertise, a experiência, o olhar clínico de um cara que foi craque dentro de campo, não só dele, mas também do Felipe Maestro.
Felipe Maestro, que era um exímio lateral esquerdo, metia gol pra caçamba, era o rei do drible pro lado esquerdo, todo mundo sabia que ele ia fazer o mesmo drible, mas ninguém conseguia pegar, porque o cara era bom de bola. Agora o Maestro é o nosso coordenador técnico, tá dando certo. Piton tá rabiscando, tá chegando. Eu fiz esse pedido aqui no canal, não sei se ele viu, mas o universo levou isso pra ele. Eu falei, ó, Maestro, fala pro Piton avançar mais no último terço do campo, atacar mais ali, entrar na área, pisar mais na área, finalizar mais. E olha aí o golaço que o Piton fez diante do Corinthians, né? Então é isso que eu tô falando. Então agora com o Pedrinho na frente do Vasco, o Vasco vai gastar muito menos dinheiro e vai trazer jogadores com identificação. Eu quero saber de você, torcedor e torcedora do Vasco da Gama, quando foi que vocês viram o senhor Alexandre Campelo comemorando e cantando e vibrando como o Pedrinho estava em São Januário na última quarta? Eu nunca vi. Desculpa, nunca vi. Quando é que vocês viram a Múmia... Não, perdão. O Docinho... Não, desculpa. O Jorge Salgado, o ex-presidente do Vasco, o pior da história, diga-se de passagem. Onde vocês viram o Salgado cantando e vibrando? Acho que o Salgado não sabe nem cantar a música do Vasco inteira. Ele deve saber cantar só um refrão ou outro. Todo respeito, eu acho. Nunca. E olha a merda que o Salgado fez no Vasco. Quando é que vocês viram o Josh Wander sentado nas arquibancadas, lá na social ou no camarote, com a camisa do Vasco, cantando? Ele botava só a porra do bonezinho do Vasco, de terno e gravata, botava só um bonezinho, aí o Vasco fazia gol e fazia isso aqui, ó. Gente, isso aqui quando o Vasco faz gol, isso aí eu faço também quando é gol na Eurocopa lá, agora vai ter a final domingo aí, Espanha e Inglaterra, vai sair gol pra Espanha, eu vou fazer isso. Vai sair gol pra Inglaterra, eu vou fazer isso, sabe por quê? Pra mim não fede, não cheira, eu tô vendo um jogo que pra mim não tem nada a ver. Não é Brasil, não é Vasco. Então a mesma coisa são esses caras que não tinham identificação com o Vasco. Olha a diferença. Água e vinho. O Pedrinho, como é que é engajado, como é que é vascaíno pra caralho, como é que ele quer um Vasco forte, ele entende de bola, entende de campo, entende de contrato, porque ele foi jogador, já cansou de fazer uma porrada de contrato, conhece um montão de empresário, né? Como ele foi atleta, ele tinha empresário, então ele sabe os empresários ponta firme, sabe os empresários que tem que pular fora. Então ele sabe quando o jogador é chinelinho, né? Quando o jogador é bom de bola, quando o jogador dá o sangue, quando o jogador é chinelinho, né? Quando o jogador é Nutella, é mimimi. Então ele sabe quando está dentro do preço do mercado, quando não está, porque ele tem olho clínico, porque ele sabe, ele vivenciou. Ele vivenciou. É aquela velha máxima, igual você colocar um cara que nunca foi nada para ser o preparador de goleiro de um time gigante. Pode dar certo? Pode, mas é muito difícil. Outra coisa é quando você pega um goleiro histórico e bota para ser preparador de goleiro. A tendência de dar certo é 99%. E a gente vê hoje em dia, a maior parte dos clubes do futebol brasileiro, os preparadores de goleiro são goleiros que fizeram história no clube. Ou já tiveram goleiros lá como preparador. Por quê? São caras que entendem, têm olho clínico, passaram a vida fazendo isso. Então o Pedrinho sabe o que está fazendo. Ele passou a vida jogando bola, passou a vida vendo bons e maus jogadores ao lado dele, passou a vida vendo contrato certo, contrato errado, vendo empresário certo, empresário pilantra. Então vocês podem ter certeza, o Vasco vai no mercado e vai ser cirúrgico. O Pedrinho falou, não temos margem para erro, não podemos errar, então a gente tem que ir para acertar, tem que ter um nível de assertividade lá em cima. E eu vou falar para vocês, eu vou ainda mais além. Na minha opinião, eu acho que o Vasco vai ser mais assertivo do que foi ainda no ano passado, tá? E olha que no ano passado acertamos na veia, né? Porque ano passado chegou o Payet, decidiu pra gente na reta final. Chegou o Verratti, dispensa comentários, é o homem-gol do nosso time, né? Chegou o Medel, que foi embora em baixa, mas chegou, mudou a cara da defesa do Vasco, da garra, da gana, da raça, da vontade de jogar, de disputar, de ganhar, né? Ajudou a gente a permanecer na Série A. Chegou o Paulinho Paula, né? Que vestiu a camisa 8, e a camisa 8 chegou, caiu nele como um terno, caiu, né? De terno e gravata, jogando muito ali como segundo volante. A camisa 8 é modo de falar, viu? Porque na verdade a 8 é do Jair. Tá? Mas só para vocês entenderem que joga de segundo volante, né? Então assim, a janela do ano passado foi muito boa pro Vasco, do meio do ano. Mesmo assim, outros jogadores deram errado, né? Carabarral, o Serginho, que é um grande ponto de interrogação até hoje, Rossi, entre outros, né? Mas o Maicon, por exemplo, teve altos e baixos, mas ele conseguiu dar uma firmada. Então a gente espera, e o próprio Pedrinho já falou, que o nível de assertividade nessa janela que nós estamos vivenciando agora, deve ser maior. Então, se ano passado a assertividade já foi em alto nível, que foi inclusive a janela do meio do ano que fez o Vasco permanecer na Série A, que chegou até o treinador, Ramon Dias, enfim. Então, hoje que nós já temos essa espinha dorsal montada, que ano passado a gente não tinha. Hoje, os caras que chegaram naquela janela, quase todos são a nossa espinha dorsal, com exceção do Jardim, do
do Léo Pelé e do Piton. Entendeu? Porque aí quem chegou depois, o Maicon, hoje ele faz dupla de zaga com o Léo. Aí quem chegou lá na meiuca, o Paulinho Paula, que era titular. Né? Quem chegou na meia, o Paê, titular. Verrete, titular. Né? Aí tinha o Peck. Vocês entendem? Então eu acho que esse ano o Pedrinho tá com. Ele quer contratar menos, mas com qualidade. Até agora, nessa janela de meio do ano, o Vasco já anunciou o Coutinho, já anunciou o Souza e o Alex Teixeira, esses três, né? E vai anunciar em oficial aí o Emerson Rodrigues, né? Que já tá no Rio, enfim. Então, seriam aí, em tese, 4 contratações já. E na minha opinião, né? Todo respeito ao Alex Teixeira, que eu acho que ele vai dar certo nesse time, que é uma coisa aquele time do ano passado, aquela Inhaca, outra coisa é esse time desse ano, tá? Mas aí, na minha opinião, o Vasco já foi melhor com esses 4 jogadores aí do que na janela agora do começo do ano. Vocês entendem? É questão de janela. Então por isso que eu acho que a gente pode se surpreender. E o Coutinho não quer falar pro torcedor para não inflacionar o mercado. Coutinho não, Pedrinho. Para não inflacionar o mercado por conta da concorrência e para não dar arma para adversário também, né? Porque aí o adversário não tem criatividade, não sabe buscar jogador e acaba falando, né? Aí depois todo mundo vai bater na porta do empresário do atleta, tá, gente? E aí vem a questão das saídas, né? Muito se fala também que alguns jogadores podem deixar o Vasco. Esses dias eu vi uma galera aí cavando uma saída do Puma. Eu acho difícil porque, embora ele não esteja num bom momento no Vasco, questão de lateral direita hoje, dia 11/7/2024, estamos resolvido. Paulo Henrique vem jogando bem. Lógico que ele oscila, tem vezes que ele fica 2, 3 jogos sem jogar, não joga nada, mas tem jogo que ele joga bem, né? E tem o Puma ainda na reserva. Temos o Piton titular, dispensa comentários na esquerda. E tem o Vitor Luiz, que tecnicamente não tem a mesma qualidade do Piton, mas fisicamente é um motorzinho, é o pulmão do lado esquerdo do Vasco. Então, de laterais hoje, na minha opinião, tá fechado, tá? De zagueiros hoje, eu acho que tá fechado depois dessas últimas atuações do Rojas. Se talvez existir alguma possibilidade, eu acho que ele vai ficar. Minha opinião, não é informação, é opinião. Pelas partidas que ele fez com a camisa do Vasco. Entrou em alto nível nos últimos jogos aí. O Maicon evoluiu, o Léo parece que se situou, o João Vitor evoluiu também, né? Então parece que a zaga do Vasco deu essa... Só que a gente precisa de mais um nome, quiçá 2, mas aí 2 é difícil trazer por conta do dinheiro, né? Então deve chegar mais um grande zagueiro, isso é opinião minha, um grande zagueiro deve chegar no Vasco aí, não digo gigante, mas um jogador bom pra zaga, tá? E deve chegar talvez aí, vamos ver, ou mais alguém pro ataque... Talvez mais alguém para o meio, a gente não sabe, né? A gente não sabe, tá? Aí tem a questão de saída, né? Saiu o Medel, né? Já tá no Boca, tá jogando, né? Boa sorte para ele que virou muito Vasco. Existe a possibilidade do Rossi sair, não sabemos. A gente sabe que o Rossi vem ganhando mais chance agora, né? Antes da janela abrir, ele ganhou mais rodagem no elenco, né? Existe a possibilidade do Serginho também sair, ele andou ficando fora de algumas relações de jogo, né? Como eu já falei do Cleiton também, que está sendo negociado lá com o Rio Ave. Né? Enfim, gente, a gente vai ter que aguardar. A gente vai ter que aguardar, né? Mas deve acontecer. Uma saída de alguém no Vasco deve acontecer nessa janela. Alguma saída, né? E essas chegadas, inclusive, né, aliviando a folha salarial para o Vasco trazer novos reforços, tá, gente? Eu acredito que isso deva sim acontecer, tá? Agora eu quero falar com vocês, já que eu falei dessa galera toda aí de contratação, eu quero dar ênfase ao nosso grupo, né? Aos nossos atletas, né? Um grupo de valor, né? Se a gente não tomou um direito autoral, tá lá no início do vídeo, né? Vocês viram, né? A questão ali envolvendo ali o... gente, agora fugiu. Os nossos jogadores, né? Nossos jogadores ali no vestiário, né? Nos bastidores, né? Me fugiu a palavra. Nos bastidores ali contra o Corinthians e coisa e tal, eu coloquei pra vocês. Então hoje nós temos um elenco, né? Que embora a gente tenha chincalhado demais esses atletas, é um grupo de guerreiros, né? Porque para começar pelo Juan Esforza, que o gol dele foi eleito pela Betano, que é a patrocinadora do Brasileirão, o gol da rodada, né, o gol mais bonito da rodada, o golaço de falta, né, tem vascaíno comparando até mesmo com o gol monumental que o Juninho fez, o Juninho Pernambucano, e realmente, né, parece a distância, né, ali a posição onde foi e a forma que foi batida a falta, né, a cobrança de falta. Diga-se de passagem que na história, viu, do futebol, o Juninho Pernambucano é o maior, viu, em questão de fazer gol de falta, só para ficar o registro, viu.
Aí, gente, o Léo Jardim, vem uma falha aqui, outra colar, mas porra, é um baita goleiro, outra coisa, viu? Léo Jardim hoje é o melhor goleiro do Rio de Janeiro, do Brasil não me arrisco a dizer, mas é o melhor goleiro do Rio de Janeiro, dos 4 grandes do Rio, tranquilamente, é mais goleiro do que o John do Botafogo. O goleiro do John do Botafogo não é ruim goleiro, não é frangueiro nem nada, é um goleiro firme, só que é um goleiro simples, todo respeito, tá? Faz ali o básico e tal, mas as mais difíceis mesmo ele não pega. O Fábio do Fluminense já é meio que ao contrário, ele pega umas bolas muito difíceis, umas bolas meio que defensáveis, ele acaba levando, mas também já tá com 42, né? Bom goleiro também. Na minha opinião, o pior goleiro do Rio hoje é o do Mulambo, tá? Se o Mulambo hoje não é líder, é por conta do Rossi lá, fraco, demorou 32 meses para pular na bola, a bola nem foi lá no cantão, tá? Um goleiro de 1,90 de estatura, fraco, tá? Tinha o Carlos Miguel lá no Corinthians, né? Que eu acho que ele vai ser mais goleiro que o Léo Jardim daqui a pouco, porque ele tá pegando muito, né? Mas já saiu também. O Cássio tá fora de atividade, né? Tá no Cruzeiro, mas não voltou a jogar ainda, tá sendo relacionado, mas tá ficando no banco. Então não dá para tirar um parâmetro agora. Mas o Léo tá entre os melhores do Brasil tranquilamente. Eu acho que o Léo Jardim, ele faz defesas mais difíceis do que o Rafael do São Paulo. Só que a diferença do Léo Jardim pro Rafael do São Paulo é que o Rafael do São Paulo não falha com uma certa frequência igual ao Jardim. O Jardim, uma vez no mês, 40 dias, ele dá um molezinho. O Rafael do São Paulo, ele não pega a bola tão difíceis igual o Jardim pega, mas falhar é quase muito difícil a gente ver ele falhando. Então, mas mesmo assim, é o melhor do Rio. Tá de parabéns o Jardim hoje, né? Muito seguro no gol do Vasco. PH, muito altos e baixos, né? Um elevador a carreira do PH. Mas eu posso falar pra vocês, tá? Melhor momento da carreira do Paulo Henrique tá sendo no Vasco. Melhor momento da carreira dele tá sendo no Vasco, tá? O Maicon tá se mostrando muito superação, né? Já tem 30 e tantos anos, várias lesões e coisa e tal. Cara, ele se supera jogo após jogo. Com isso ele tem meu respeito, tá? Tem meu respeito. O Piton dispensa comentários, um dos melhores laterais hoje do futebol brasileiro em atividade aqui no Brasil. O Sforza, como eu já falei, depois que o Paiva assumiu, é outro jogador, né? Aquele Sforza sem sangue, cozido, parece que agora é outro atleta. O Hugo Moura, que eu tanto critiquei aqui, parece que tá aprendendo, né? Parece que alguém ensinou pra ele que não é só bater, é marcar e sair jogando simples, né? Tá dando certo, tomara que continue dando certo também. O JP dispensa comentários, né? Moleque novinho, já tá, disputando vaga ali no meio campo do Vasco pra titular. Né? O Adson evoluiu muito, como eu já falei, a gente espera que ele mantenha esse nível dele. O David, coitado do David, foi tão injustiçado pela torcida, né? Hoje o David é uma peça fundamental no ataque do Vasco. Hoje, se o Vasco não tiver o David, né? Falta alguém para dialogar do lado esquerdo ali, na parte da criatividade, né? Então eu tô gostando de ver o David. O Verratti esquece, é o homem gol do Vascão, capitão. O Vitor Luiz não mostrou nada tecnicamente ainda, sim, mas fisicamente, de vontade de jogar no Vasco, ele tá honrando. Tá correndo o jogo inteiro quando ele entra, foram poucas vezes, mas tá honrando, tá correndo pra caramba o Vitor Luiz, tá? E o Matheus Carvalho, né? Dispensa comentário, Matheus Carvalho, né? Eu acho que Deus gosta de pegar aqueles que são mais humilhados, que são mais achincalhados, né? Pra fazer eles dar a volta por cima e pra mostrar pra todo mundo, né? Eu acho que o caso do Matheus Carvalho é algo parecido, porque nós, torcedores do Vasco, pegamos no pé dele, a torcida do Náutico pegou no pé dele, né? A imprensa pegou no pé dele, ninguém estava botando muito crédito nele. E olha aí, hoje ele é uma das peças fundamentais no meio campo do Vasco, né, gente? Muito bacana, então. E o Paiva, né? Tem que exaltar o Paiva porque ele mudou, todos esses jogadores aí mudaram a atitude dentro de campo, voltaram, ou alguns começaram a performar em alto nível, né? Mudando até o Vasco de prateleira, né? Hoje o Vasco está brigando ali por vaga na Sul-Americana, sonhando com Libertadores. A gente estava brigando há um mês atrás, 20 dias atrás, nós estávamos brigando para não cair, né? Fazendo conta, sabe? Então assim, todo mundo de parabéns, né? O nosso elenco aí e o Paiva, sobretudo, também, tá, gente? Agora é o seguinte, eu quero mudar de assunto, eu quero falar com vocês sobre as meninas da Colina, isso mesmo. As meninas da Colina vão entrar em campo no próximo domingo em São Januário às 11 da manhã, partida válida
pelo jogo de volta da semifinal do Brasileirão Série A3, tá? O Vasco enfrenta a equipe do Ação. O primeiro jogo lá no Mato Grosso, o Vasco venceu pelo placar de 1-0 com um golaço de falta. Então o Vasco trouxe aqui para o Rio de Janeiro essa vantagem para o segundo jogo que vai definir, né, quem vai passar para as finais ou não, que vai decidir o confronto. Como eu já mencionei, o Vasco tem a vantagem de um gol e decide em nossos domínios, em casa, em solo carioca, em São Januário. E é o seguinte, não fique de fora, vai estar no Rio 11 horas da manhã em São Januário. Dá essa força para as meninas da Colina, elas merecem, estão há 7 jogos já sem perder, engatando uma vitória atrás da outra, aí algumas goleadas, né? Meus parabéns para as meninas. E olha só, hein, não vou, Álvaro Silva, mas porra, não vou ter como ir no Rio para ver o jogo. Ou então eu vou estar no Rio, mas não vai dar para ver o jogo. Calma. A Vasco TV vai transmitir esse jogo, isso mesmo, a Vasco TV vai transmitir esse jogo com a narração do André Marques, ao vivo, 11 da manhã, com imagens, tá? Vasco e Ação do Mato Grosso, partida válida pela semifinal do Brasileirão Série A3. Dito isso, meus amigos, agora eu quero falar com vocês sobre a tabela do Campeonato Brasileiro e a rodada, né? Isso mesmo, tivemos a 16ª rodada parcialmente encerrada, porque teremos 2 jogos que ainda serão remarcados pela CBF, que são eles Red Bull Bragantino e Internacional, Cuiabá e Juventude, tá? Esses 2 jogos serão remarcados posteriormente pela CBF. Mas tivemos aí 8 jogos válidos pela 16ª rodada. Tivemos Grêmio jogando em casa diante do Cruzeiro, perdeu por 2-0. O nosso Vasco da Gama enfiou 2-0 no Corinthians, aqui no Rio, em São Januário. O Atlético Paranaense perdeu para o Bahia em Curitiba por 3-1. O Palmeiras venceu em casa o Atlético Goianiense nessa última quinta-feira por 3-1. O Fortaleza veio aqui no Rio de Janeiro e deu papapá no bumbum, deu uma chineladinha no Flamengo dentro do Maracanã. Oh, que coisa mais linda, hein? Oh, meu Rio, Rio de Janeiro, brasileiro, meu irmão, eu sou Vasco da Gama. O Flamengo tomou uma chineladinha ontem do Fortaleza, 2-1 no Maracanã, com direito a gol contra, com direito a gol anulado do Gabriel Barbosa, que tá correndo até agora, dando a volta ao mundo. Oi, informação que chegou aqui, ó, Gabriel Barbosa acabou de ser visto lá na Torre Eiffel, viu? Isso mesmo, lá em Paris, correndo até agora, né? Eu acho que ele tá achando que ele vai para as Olimpíadas, na comemoração do gol que foi anulado. Brincadeiras à parte, gente, o Criciúma estava vencendo o Fluminense até o finzinho da partida. Gente, mas o Fluminense buscou empate no apagar das luzes e a partida terminou empatada em 1-1, tá? O Galo Mineiro buscou uma vitória em cima do São Paulo com um jogo polêmico, expulsa pra cá, VAR pra lá, anula gol e não sei o que. O Zubeldia ficou bravo com o jornalista lá na zona, perdão, lá na coletiva de imprensa, falou que o jornalista não tá trabalhando direito e coisa e tal, é toda aquela loucura que a gente já sabe que é o futebol brasileiro. Mas o Galo Mineiro voltou a vencer. Eu que sempre gostei do Galo, sempre torci pro Galo, ontem eu tava secando, né, gente? Pô, eu queria pelo menos um empatezinho ali pro São Paulo não descolar muito da galera, né? E também pro Galo não passar o Vasco, mas se o São Paulo ganhasse também seria maneiro, mas não aconteceu. Acabou o contrário, né? O Galo venceu o jogo, com isso o Galo foi deixa eu ver aqui na minha colinha, foi a 21 pontos, passando o nosso Vasco na tabela, mas é coisa de momento. Coisa de momento, quarta-feira que vem nós desenrolamos essa bagaça, essa parada, né? Lá na Arena do Dragão, lá em Goiânia, contra o Atlético Goianiense, tá, gente? Aí fechando os jogos da rodada, o Vitória da Bahia fez um jogo com o Botafogo muito disputado, debaixo de muita chuva, lá no Barradão, em Salvador, a partida que encerrou essa rodada na noite da última quinta-feira. Teve um gol do Vitória anulado logo no início da partida, bem anulado, diga-se de passagem. O Botafogo teve um pênalti desperdiçado, gente, com o Eduardo, hein? Errou! Gente, eu fiquei maluco porque eu tinha feito uma bet aqui, uma aposta no jogo do Botafogo. Uma eu coloquei mais de 0 gol, aí depois saiu o gol do Botafogo. Eu falei, ufa, deu bom.
Aí a outra precisava de 2 gols, o Eduardo vai e me perde aquele pênalti, né? Mas aí é o seguinte, depois o Botafogo, logo depois ali, conseguiu encontrar o gol, fez o gol que parou nisso mesmo, né? E no finalzinho o Vitória quase empatou, mas não empatou. Com isso o Vitória continua estacionado na parte de baixo da tabela e o Botafogo pegou o elevador e é o líder do campeonato brasileiro, né? Então, já que eu falei do elevador, falei do líder do campeonato, vamos falar da tabela, já pegando o gancho, começando pelo líder. O Botafogo é o líder nesse momento com 33 pontos conquistados. O Palmeiras é o segundo colocado também com 33, atrás apenas no critério de desempate. O nosso maior rival, o Urubu, é o terceiro colocado com 1 ponto, que derrapou no Maracanã. O Bragantino, não, perdão, o Bahia City é o quarto colocado com 30 pontos, o São Paulo é o quinto com 27, o Cruzeiro é o sexto com 26, o sétimo é o Fortaleza também com 26, o oitavo colocado é o Furacão com 25, o Red Bull Bragantino é o nono com 22 pontos, o décimo colocado é o Galo Mineiro com 21 pontos somados, e o nosso gigante da colina, o Vasco da Gama, é o 11º com 20 pontos, o 12º é o Internacional com 19, o Juventude é o 13º também com 19 e o 14º é o Criciúma com 17 pontos somados. O Vitória da Bahia vem na 15ª colocação, redundantemente com 15 pontos. O Cuiabá tem 16. Olha, toda vez eu faço loucura. O Cuiabá é o 16º colocado e tem apenas 14 pontos somados. E abrindo a zona do rebaixamento, tô louco pro Corinthians cair, né? O Corinthians tem 12 pontos, o Grêmio é o 18º com 11 pontos apenas, o Atlético Goianiense é o 19º também com 11, e o Fluminense, que após o empate não deixou a lanterna, segue na lanterna com apenas 8 pontos somados, né? Então nós temos aí na zona de classificação da Libertadores, Botafogo, Palmeiras, Flamengo e Bahia nesse momento, né? Na zona de pré-Libertadores temos o São Paulo e o Cruzeiro, e na zona da Sul-Americana temos o Fortaleza, o Atlético Paranaense, Bragantino, Atlético Mineiro, Vasco e Internacional. Na zona neutra, né, aquela zona que não serve para nada a não ser dar frio na barriga dos torcedores, porque é perto da zona do rebaixamento, se encontram Juventude, Criciúma, Vitória da Bahia e Cuiabá. E na zona da degola, como eu já mencionei, Corinthians, Grêmio, Atlético Goianiense e Fluminense, tá? Só um dado aqui muito importante, hein, torcedor? Coloquem atenção, isso é muito importante, tá? É o seguinte, com um jogo a menos, são as seguintes equipes: Cruzeiro, Fortaleza, Red Bull Bragantino, Atlético Mineiro e Cuiabá. Isso mesmo, essas equipes têm um jogo a menos. Com 2 jogos a menos, temos aí o Grêmio, o Criciúma e o Juventude. E o Internacional de Porto Alegre tem 3 jogos a menos. Então, por isso, gente, é muito importante o Vasco tentar beliscar uma vitória do Atlético Goianiense jogando fora de casa na próxima quarta-feira, porque as equipes aí que estão disputando com o Vasco nessa parte do meio da tabela, né, com exceção do Grêmio aí e do Cuiabá, né, todos eles têm jogos a menos. Então é de suma importância o Vasco pontuar, né, continuar ganhando em casa e pontuando fora, tá? Fato é, gente, que para a 17ª rodada do Campeonato Brasileiro teremos as seguintes partidas. Teremos 2 jogos também que ainda estão por definir, tá? Vou falar para vocês já já. Primeiramente aqui é o seguinte: Cruzeiro, Red Bull Bragantino nesse sábado às 4 da tarde, tá? Vamos secar aí, torcer para esse jogo acabar pelo menos empatado. Bahia e Cuiabá também jogam nesse sábado às 4 da tarde. Corinthians e Criciúma jogam na terça-feira, 9 horas da noite. Juventude recebe o Galo Mineiro, terça-feira, 7 da noite. Vamos secar esse jogo aí para quem sabe um empatezinho, né? Teremos aí, deixa eu ver, na quarta-feira o nosso Vasco viaja para Goiânia para enfrentar o Atlético Goianiense. Esse jogo será às 7 da noite, 19 horas. Ainda na quarta-feira, às 8 da noite, São Paulo e Grêmio, duelo de tricolores. Quarta-feira, 9h30, tem um clássico aí por briga pela liderança, né? Será que é uma final antecipada? Não sei. No primeiro turno pode-se dizer que sim, né? Botafogo e Palmeiras, 9h30 da noite. E fechando a rodada também na quarta-feira, às 9h30, Fortaleza recebe na Arena Castelão o Vitória da Bahia, tá, gente? Então, esses são os jogos da 17ª rodada. Foi essa forma a qual a tabela ficou nesse momento, né? Então hoje, né, meus amigos e minhas amigas, o Vasco vive, né, nós estamos disputando um outro campeonato, né?
nós estamos disputando um outro campeonato. Por que isso, Álvaro Silva? Gente, sabe por quê? Pelo seguinte fato. Segundo os dados da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, o Vasco, nesse atual momento, tem 0,41% de chance de título, tem 12,1% de chances para Libertadores, 45,6% de chances de vaga na Sul-Americana e 9,2% de vaga em rebaixamento. Ou seja, hoje, né, o mais difícil para o Vasco aí é ser campeão e ser rebaixado. É o mais difícil. O que está mais próximo do Vasco hoje, né, é a vaga para a Sul-Americana, e um sonho menos distante, se é que podemos dizer assim, é a Libertadores da América, né? Então hoje o Vasco disputa sim um novo campeonato. É a mesma competição, mas o Vasco está em outro campeonato, disputando do meio da tabela para cima. Se nós conseguirmos vencer o próximo jogo, podemos dar um salto na tabela, nos consolidando, né? Nessa parte aí, nessa zona interessante que interessa ao Vasco em relação à competição internacional. Já pegando o gancho, falando que em relação de vencer a partida da próxima quarta-feira, perdão, gente, é o seguinte, hein? Esse jogo será, como eu já mencionei, quarta-feira, 7 da noite, em Goiânia, na casa do Atlético Goianiense, tá? O Atlético Goianiense, por sua vez, é a única equipe nesse Brasileirão de 2024 que ainda não venceu em seus domínios. Foram 7 jogos jogando em casa, foram 5 derrotas e 2 empates. Mas é o seguinte, eles perdem, mas dão trabalho, tá? Perdem, mas dão trabalho. Por exemplo, o Shailon contra o Palmeiras aí meteu um golaço no meio da rua, empatou o jogo, né? Só não colocou água no chope do Palmeiras porque o Palmeiras é o Palmeiras, né? Conseguiu aí empatar, conseguiu virar o jogo tranquilo, fez 3-1 e teve chance de fazer mais. Mas é um time que dá trabalho, tá? Sobretudo jogando em casa. Então, o Vasco não adianta entrar achando que tá ganho, que tá tranquilo, que eles estão sem ganhar em casa, que não é fácil assim não. Eles perdem lá, mas é 2-1, é 1-0, sabe? É 3-2, é 1-1, é tudo assim. Eles não vendem nem 1 metro de campo de graça, né? É tudo vendido caro, né? E aí é o seguinte, o elenco do Vasco já se reapresentou, como eu já mencionei para vocês no início do vídeo, já se reapresentou no CT Moacir Barbosa nessa quinta-feira, sexta-feira, já iniciou os trabalhos, os preparativos, né, para essa partida da próxima quarta-feira, tá, gente? E é o seguinte, hein? Nosso elenco teve 2 dias de folga e eles merecem, tá? O árbitro para essa partida será aí Matheus Delgado Candansan, ele que é da Federação de São Paulo. Parabéns, dona CBF. Mais um jogo do Vasco, Corinthians brigando para não cair, eles colocam o árbitro de São Paulo para apitar o jogo do Vasco. Espero eu que o Vasco arrebente jogando bola para não precisar depender de árbitro, né? Porque a gente já sabe, né? Quando o jogo tá mais ou menos, o árbitro vai lá e equilibra sempre pro adversário, né? Então vamos torcer pro Vasco não dar margem para isso. Pro Vasco já abrir o placar no primeiro tempo, segurar o jogo ali, quem sabe, né, fazer mais um gol na segunda etapa. Vou reiterar, o Atlético Goianiense não é cachorro morto. Temos que respeitar a equipe dos caras, eles estão nessa situação, mas é um time que dá trabalho sim, eles correm o jogo inteiro. Então, dá pro Vasco ganhar? Dá, e muito. Agora, tem que entrar mais concentrado ainda do que entrou contra o Corinthians, porque o Corinthians chegou aqui no Rio abalado, nós jogando em casa, eles vindo de uma sequência ruim. O Atlético Goianiense já está na sequência ruim desde o início do campeonato. E eles estão jogando dentro de casa. E eles não dão nada de graça, como eu já mencionei. Então não adianta entrar de salto alto. Tem que entrar com sangue no olho, com a faca nos dentes, para tentar buscar o resultado em Goiânia, tá? Nós estamos vivendo aí, o torcedor do Vasco, nós estamos vivendo a expectativa de uma possível volta do nosso meia francês Dimitri Payet. Ele que teve um estiramento na sua coxa esquerda, né? Vamos ver isso, quem sabe ele já consegue já ser relacionado, né, para voltar ao time nessa próxima partida, né? E existe aí, né, um pinguinho de expectativa da estreia do Coutinho, né? Há quem diga que ele já pode estrear. Teoricamente já pode. Tá fininho, tá em forma, né? Assim, olhando esteticamente, a aparência é de jogador caro. Agora, tem a questão do ritmo, né? Tem a questão do cara tá mais leve em campo, mais veloz ou não, né? Isso às vezes demanda alguns dias de treino. Então isso aí, só quem vai nos dizer é a comissão técnica do Vasco nos próximos dias, tá, gente? Não tenho essa informação aqui pra vocês, tá? E outra situação, hein? Antes da gente encerrar o vídeo, falar de duas coisas aqui.
O Pedrinho falou sobre o jogo entre Vasco e Fluminense, que foi alterado para Cariacica, no Espírito Santo. O Vasco já até pediu para a CBF, tá, a alteração dessa partida. Então eu vou colocar para vocês verem aí. Esse jogo vai ser no dia 11 de agosto, vai cair num domingo. Há quem diga que vai ser no sábado, enfim, 10 ou 11 de agosto em Cariacica, no Kleber Andrade, tá? Já fez o pedido para a CBF. Então eu vou colocar o trecho do próprio presidente do Vasco falando sobre esse assunto e eu já volto. Então, não vai ser em São Januário, porque o BEP não autorizou. A gente ia botar em Brasília, mas a agenda de Brasília está fechada. E aí, Cariacica é uma alternativa. E o Maracanã não é por ser do Fluminense? Não, o Maracanã, eu acho que a gente tinha conversado que foi num momento de negociação onde achou que o custo ia ser muito maior do Maracanã do que a receita, e os dois clubes estavam com dificuldade. Então a decisão é jogar em Cariacica. É uma alternativa que nem sempre todo mundo, obviamente, o Vasco quer jogar aqui em São Januário, quer jogar no Maracanã, eu também quero, mas é uma alternativa que a gente teve para o momento, para a situação. Por isso vai ser Espírito Santo. Bom, é isso aí, né? Como vocês viram o nosso presidente falando, né? Tomara, né? E por outro lado também assim, é ruim que nós aqui do Rio queremos os jogos aqui no Rio, né? Até mesmo pelo fator mando de campo, casa e coisa e tal. Você vê o Botafogo teve uma dificuldade imensa de jogar em São Januário, né? Agora, o Maracanã também seria legal, mas vocês viram que o Pedrinho falou também em relação ao Maraca. É legal também porque no Espírito Santo tem muito vascaíno, né, gente? Então, né, é bom também que o Vasco gera renda, ganha dinheiro, a gente não está precisando de dinheiro. Né? É um campo bom, se tratando de gramado, é um campo muito bom. Não é o melhor do melhor, mas é um campo muito bom, né? Tá melhor, bem melhor hoje do que o gramado do Maracanã, diga-se de passagem, do que alguns gramados aí que a gente tá vendo na Série A, né? E então foi definido, tá, gente? Vai ser lá no Espírito Santo. E agora, gente, antes de eu encerrar esse conteúdo, é o seguinte, né? A reserva, né? Aquela marca do passarinho que tem a parceria com o Vasco, né? Lançou aí as camisas do Felipe Coutinho, né? Isso mesmo, valor salgadinho, viu? 200 prata, vocês estão acompanhando a imagem na tela aí. Camisas bem bonitas, diga-se de passagem, né? E parece que, eu vi a reportagem, parece que tem até um desconto lá, galera. Parece que vocês entrarem no site lá, próximos dias aí tem um desconto de 15%, então vai sair por 185, ficou menos salgado, mas ainda tá salgado, né? Mas enfim, bonita a camisa, bacana, né? Então isso aí também é bom pro Vasco gerar renda, né? Agora resta saber quem vai querer gastar 200 pila, né? Nessas camisas, que são bonitas, são legais, porém, todavia, entretanto, você inteira mais um pouquinho, você pega uma do Vascão original, né? Não sei, mas não importa, o que importa é o Vasco fazer dinheiro. Se vender e der certo, tá ótimo. Se não vender também, é bonito e também tá ótimo, e vida que segue. Então, meus amigos, é isso que eu tinha pra falar pra vocês, tá? Eu vou ficar por aqui e tamo junto, sabe por quê? Não sabe? Sabe por quê? A barreira vai virar baile. A barreira vai virar... Não, brincadeira. Porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal, vascaíno desde sempre. Valeu e é nóis, Vasco!